Salve, meus queridos! Tudo bem com vocês? Um defeitinho especial aqui para começar nossa aula de hoje. Vamos dar continuidade, então, ao tecido epitelial. Na última aula paramos no tecido epitelial glandular, que tem a ver com a última função desse tipo de tecido aqui, que é formar glândulas. Tá? Então, tem uma ligação direta com o sistema endócrino, que o sistema endócrino funciona através das glândulas endócrinas. Vamos falar aqui, é claro, superficialmente, não vamos entrar em detalhes aqui da anatomia e fisiologia, ok? Só envolvendo aqui o tecido epitelial. Olha que definição interessante do Junqueira. O Junqueira é um autor de livros de citologia e histologia, muito utilizado nas graduações aí das áreas biológicas. E olha como que ele define o tecido epitelial glandular. É um conjunto de células com atividade característica de produzir secreções fluídas diferentes do plasma sanguíneo ou fluido tecidual. O que significa isso, então? Que as glândulas vão produzir uma secreção que é diferente da que nós encontramos lá no sangue e é diferente daquele líquido, fluido de preenchimento que encontramos nos tecidos em geral. Tá? Então, esse produto das glândulas possui uma função específica, que pode ser lágrima, pode ser suor, pode ser saliva, pode ser um hormônio. Perceberam? Então, são funções específicas. Não precisa decorar, tá? É só para a gente entender mais ou menos o que significa esse epitélio glandular, qual que é a importância dele no nosso organismo. Aí, o que tem que saber? E aí, peguem aquela caneta poderosa e destaquem isso. 3 tipos de glândulas. 3 tipos de glândulas no nosso organismo. As endócrinas, as exócrinas e as mistas. Endócrina, endo, já sabemos, significa dentro. Exo, fora, né? Mas calma, a gente vai entender isso. E misto, os dois, dupla função. Tá? Então, basicamente é isso, mas calma que nós vamos entender as funções. E o que diferencia uma glândula que é chamada de endócrina para uma que é chamada de exócrina? Basicamente, olha só, prestem muita atenção nisso. Basicamente, quando uma glândula é formada, lá no nosso desenvolvimento embrionário, o que vai acontecer? Deixa eu pegar o rabisco aqui. Vou pegar um vermelhinho. O que acontece, então? O tecido epitelial, ele começa a se multiplicar, como nós estamos vendo aqui nessa primeira imagem, ó. O tecido epitelial, ele vai se multiplicando e essas células, elas vão entrando, tá? Elas vão entrando no organismo, elas vão descendo, tá? Literalmente, elas vão descendo, as células vão se multiplicando e elas vão entrando em camadas mais profundas. E isso dá origem às glândulas, como nós estamos vendo aqui, ó. Olha uma glândula que foi formada. E aí essas células, elas se especializam na produção de alguma secreção. Então, toda glândula é formada assim. Tá? Toda e qualquer glândula vai ser formada assim lá no nosso desenvolvimento embrionário. Pode ser uma glândula sebácea, uma glândula sudorípara, pode ser a tireoide, pode ser a hipófise. Todas as glândulas têm esse mecanismo aqui de formação. Mas aí o que diferencia uma exócrina de uma endócrina? Olha só, muita atenção para esses dois desenhos aqui, ó. A glândula exócrina, ela mantém um canal, é chamado de canal secretor ou excretor. Então, essa glândula exócrina, essas células aqui, a porção secretora vai produzir o fluido e esse fluido ele vai ser encaminhado para esse canal e liberado aqui. Ah, professor, um exemplo disso, suor. Tá? O suor. Então, as glândulas sudoríparas, elas são glândulas exócrinas.
O suor ele é produzido nessa porção secretora aqui, que fica no nosso tecido conjuntivo, e aí esse canalzinho sai do tecido conjuntivo, passa pelo epitélio, e aí existem poros bem pequenininhos na nossa pele por onde o suor sai. Olha que interessante. Tá? Então, é um exemplo de exócrino. Só tomem cuidado, meus queridos, não podemos afirmar que sempre o conteúdo de uma glândula exócrina vai para fora do nosso organismo. Esse exo aqui significa fora da corrente sanguínea. Tá? Não vai para a corrente sanguínea, destaquem isso aí. Tá? E por que é importante lembrar desse detalhe? Porque existem glândulas que têm a função exócrina, só que não vai para fora do nosso corpo, mas vai para a cavidade digestória, vai para a cavidade do sistema digestório, perceberam? Não foi para a corrente sanguínea, mas foi para o estômago, foi para o intestino, perceberam? E uma endócrina, esse endo que significa dentro, significa que vai para a corrente sanguínea, vai para dentro da circulação. Perceberam a diferença? E por que vai para a circulação? Porque a glândula endócrina, ela perde, ó, fazer um xizinho aqui, ó, ela perde esse canal de comunicação que nós vimos que a exócrina tem. Perdeu o canal de comunicação. Então, o seu conteúdo vai para onde? Para pequenos vasos sanguíneos, chamados de capilares sanguíneos, como nós estamos vendo aqui. São os hormônios. São os hormônios. Por isso que, para saber a quantidade de qualquer hormônio circulante no nosso organismo, basta fazer o exame de sangue. Tá? Pode ser hormônios da tireoide, pode ser testosterona, estrógeno, progesterona, insulina, exame de sangue. Tá? Por quê? Porque todos os hormônios são lançados na corrente sanguínea, vai para dentro, é endócrino. Perceberam a diferença? E exócrino é suor, é saliva, glândulas sebáceas que produzem a gordura que nós temos, o lipídio que nós temos, tá? Junto aí a cabelo, a pelo, ok? Então, exócrino quer dizer que tem um canal de comunicação e não vai ser lançado esse conteúdo para a corrente sanguínea. E a endócrina? A endócrina não tem o canal de comunicação, então o conteúdo vai para a corrente sanguínea através dos capilares sanguíneos. Meus queridos, isso é importantíssimo. Tem que lembrar. Professor, e as mistas, as glândulas mistas, têm a dupla função. Tá? A gente vai falar das glândulas mistas daqui a pouco. Aí tem função dupla, tem a função exócrina e tem a função endócrina. Perfeito? Deixa eu limpar o rabisqueiro aqui. Para a gente seguir. Olha só, então, a exócrina tem o canal, tem o ducto excretor, como eu havia comentado para vocês no slide anterior. Então, esse canalzinho que tem aqui, olha lá o canalzinho que tem aqui, ele vai conduzir o produto dessas glândulas aqui, dessa região, essas células que vão produzir, então, o que pode ser suor, o que pode ser saliva, e aí esse conteúdo é lançado através do ducto excretor, através desse canal aqui. Tá? Então, basicamente, uma glândula exócrina, ela mantém o contato com o epitélio que a formou. Tá? Mantém a comunicação através desse ducto aqui, através desse canal. E como eu havia dito, quais são os exemplos principais? Glândulas lacrimais, salivares, sebáceas, sudoríparas, são os principais exemplos de glândulas exócrinas. Todas essas mantêm esse ducto excretor, mantém esse canal de comunicação entre a porção glandular que está embaixo, que entrou, que está lá junto do tecido conjuntivo, com o epitélio, a parte superficial. Perfeito, meus queridos? Importantíssimo tudo isso, hein? Olha aqui o exemplo, então, das glândulas salivares. Nós temos as parótidas, que são as glândulas que ficam nessa região aqui, ó, junto da articulação da mandíbula com a maxila. Nós temos glândulas salivares sublinguais, está aqui, ó, que ficam abaixo da língua. E as submandibulares, que ficam nessa região aqui embaixo, ó. Tá? Então, são os 3 tipos de glândulas salivares que nós possuímos. Vão produzir a saliva, importantíssima aí para a digestão, para o início da digestão. Não está deixando passar, agora foi. As endócrinas, destaquem aí,
As endócrinas são aquelas que produzem hormônios. Vão produzir hormônios. E esses hormônios, como eu já havia dito, é regra isso, eles vão para a corrente sanguínea. E por quê? Porque falou de hormônio, falou de metabolismo. Esse fluido, esse tipo de substância tem uma importância gigantesca no controle do nosso metabolismo. Tá? Então, falou de alteração hormonal, isso vai refletir no metabolismo da pessoa. Isso faz parte do sistema endócrino, tanto que tem a especialidade lá da medicina endocrinologista. Então, é o tipo de médico que cuida dessa parte aqui, dessas glândulas endócrinas. Fiquem atentos a isso, ok? Então, nesse caso aqui, essas glândulas que são exclusivamente endócrinas não possuem a comunicação com o epitélio. Exemplo de glândula endócrina: tireoide, paratireoide, a hipófise, que é a glândula mestra, as glândulas suprarrenais, que vão produzir adrenalina, noradrenalina, pâncreas, que é uma glândula mista, já vamos falar, ovários, testículos, o fígado, que também são glândulas mistas e que têm a função endócrina. Tá? Então, falou de função hormonal, isso tem a ver com glândulas endócrinas. As exócrinas, glândulas exclusivamente exócrinas, não têm função hormonal. Tá? Então, cuidado com isso. E no caso das glândulas mistas, essas glândulas desempenham, está aqui embaixo a observação, ó, tanto a função endócrina quanto a exócrina. Tomem cuidado. Liberam secreções tanto para o sangue como para cavidades, que pode ser lá do sistema digestório, que pode ser do sistema reprodutivo. Já vou comentar com vocês. Então, tomem cuidado com isso, tá? Não confundam. Aqui nós temos as 4 glândulas mistas da nossa espécie. Fiquem atentos, hein? Estamos falando de fígado, estamos falando de pâncreas, estamos falando de testículos, estamos falando de ovários. São os 4 tipos de glândulas mistas. Professor, mas fígado e pâncreas são glândulas? São, meus queridos. Popularmente são chamados de órgãos, mas funcionalmente são glândulas. Tá? São glândulas. E por que isso? Porque tem a função hormonal e tem a função de produzir secreções que vão agir lá no sistema digestório. Então, fiquem atentos a isso, tomem muito cuidado. Falou de fígado, qual que é a função endócrina? Qual que é a função hormonal do fígado? Colesterol, metabolismo de colesterol. Toda a parte que envolve os esteroides no nosso organismo, meus queridos. Tá? Vários hormônios são produzidos a partir do colesterol, a exemplo dos hormônios sexuais. Testosterona, estrógeno, progesterona, esses caras são formados a partir do colesterol. Então, essa é a função endo do fígado. Ah, e a função exo? A função exo tem a ver com esse carinha aqui, ó. Quem se lembra? Esse carinha. A bile, a vesícula biliar. O fígado produz a bile fica armazenada lá na vesícula biliar. E onde que essa bile vai agir? Lá no intestino delgado, lá no duodeno, para promover o quê? A emulsão, a quebra da gordura. Perceberam, meus queridos? Então, fígado, função endo envolve o colesterol. Esse colesterol vai para a corrente sanguínea, envolve o metabolismo do colesterol. E a função exo, bile, é a bile que vai agir lá na digestão, lá na emulsão, na quebra da gordura, na quebra dos lipídios. Fechou? Por isso a dupla função. Essa bile vai para fora do corpo? Não, essa bile vai lá para o tubo digestório, vai lá para o duodeno. Mas não vai para a corrente sanguínea. Fiquem atentos. Tá sendo que o colesterol, sim, corrente sanguínea. E no caso do pâncreas? O pâncreas, também uma glândula mista, função endócrina, envolve a insulina e o glucagon. Para que serve isso? Controle dos níveis de açúcar lá do sangue, ou seja, vai para a corrente sanguínea, importantíssimo isso. Tá? Envolve o diabetes, não vamos entrar em detalhes aqui, tá? Mas a relação com o sistema endócrino é essa função endócrina do pâncreas, insulina e glucagon. E além disso, o pâncreas produz o suco pancreático.
Esse suco pancreático ele é riquíssimo em enzimas. Para onde ele vai? Sistema digestório. Vai lá para o duodeno também, junto com a bile do fígado. Perceberam? Então, função exócrina do pâncreas. Suco pancreático, uma secreção riquíssima em enzimas que vai ajudar na digestão, na quebra de proteínas, de lipídios, de carboidratos. Função endócrina do pâncreas. Aí nós estamos falando de hormônios. É insulina e glucagon, que controlam os níveis de açúcar do sangue. Perfeito? As outras duas glândulas mistas, testículos e ovários, são as gônadas. Meus queridos, mas olha só, por que esses caras são classificados de glândulas? Tanto endócrina como exócrina. Por que são mistas? Porque testículos produzem hormônios sexuais, vão produzir testosterona principalmente, mas produz estrógeno e progesterona também. Isso nós vamos detalhar lá na parte de reprodução, dos últimos assuntos do ano, tá? Não se preocupem. Então, a função endo de testículos envolve isso, produção desses hormônios sexuais. E a função exo? E a função exo tem a ver com a meiose. Tem a ver com a meiose. Produção, formação de gametas. Produção de gametas. Esses gametas vão para onde? Para tubos, canais existentes lá nos testículos, que depois vão ser lançados para outros reservatórios, outros tubos, até que seja reabsorvido ou então liberado no ato sexual. E no caso dos ovários, a mesma coisa. Produção dos hormônios sexuais, estrógeno, progesterona e testosterona. Perceberam que eu falei os 3 hormônios sexuais para essas duas glândulas? Sim, meus queridos, ambos os sexos produzem. Ambos os sexos vão produzir testosterona, estrógeno e progesterona. A diferença é que os testículos produzem bem mais testosterona do que estrógeno e progesterona. E os ovários vão produzir bem mais estrógeno e progesterona do que testosterona. Perceberam? E esses hormônios vão para onde? Corrente sanguínea. Sim, vai para a corrente sanguínea. Se desconfiar de alguma coisa, né, que está faltando ou está em excesso esses hormônios sexuais, exame de sangue, porque tudo isso vai para a corrente sanguínea. E no caso da função exócrina dos ovários, é a ovulação, é a liberação do óvulo. Esse óvulo vai lá para a tuba uterina. Esse óvulo vai lá para o útero. Perceberam? Não vai para a corrente sanguínea. Então, os gametas, eles são lançados em canais específicos do sistema reprodutor. Sendo que os hormônios produzidos por esses gametas vão para a corrente sanguínea. Meus queridos, ó, isso é topíssimo de importante. Tá? Tem que lembrar dessas diferenças aqui. Tá? É um tipo de assunto que ele pode ser cobrado aqui na histologia, ele pode ser cobrado dentro do assunto reprodução. Tá? Então, fiquem atentos. São os 4 tipos, então, de glândulas mistas. Recebe essa classificação porque tem essa dupla função, a função endo e a função exo. Show? Deixa eu apagar o rabisqueiro aqui. E dá tempo, vamos começar o conjuntivo já. Já vamos dar sequência para o conjuntivo. Então, epitelial é isso. Tá? É isso que tem que saber. Se deixou passar alguma coisa, volta aí o vídeo, tá? Anotem. Fui dando ênfase ao que é mais importante, então fiquem atentos a isso. Então, primeiro tipo de tecido, já matamos aqui. Agora vamos iniciar o segundo tipo de tecido. E esse tecido aqui ele vai ser o mais longo. Por quê? Porque o tecido conjuntivo é subdividido. Existem vários tipos de tecido conjuntivo, ok? Mas vamos dar início aqui, vamos fazer uma introduçãozinha. Olha só, o que é característica de tecido conjuntivo? Meus queridos, vocês vão ver que é praticamente o oposto do epitelial. O oposto. Por quê? Porque falou de tecido conjuntivo, esse nome aqui não é à toa. O tecido conjuntivo, ele faz o conjunto do organismo todo. Ele faz a comunicação do organismo todo. Ele integra todos os demais tecidos. Então, característica desse cara, espaço entre as células,
Tá? Espaço entre as células. Olha essa imagem aqui, olha o epitélio, que não existe espaço entre as células. Nós vimos isso na aula passada, eu mostrei para vocês. Agora, olha o conjuntivo aqui. Estão vendo que ele é bem mais clarinho? Tem os espaços em brancos aqui. Tudo isso é espaço que fica entre as células. Mas vai ficar vazio? Não, não fica vazio. Fica com líquido de preenchimento, fica com substância intercelular. Estou abastecendo meu Teres aqui, ó. Ficou claro? Tem a ver com essa função de comunicação, de integração dos demais tecidos. Diferente também do tecido epitelial, olha só, deixa eu pegar meu rabisco aqui. Esse tecido é ricamente vascularizado. Tem exceções? Tem. Mas calma, quando chegar a hora eu vou falar. Mas, no geral, tecido conjuntivo é ricamente vascularizado, repleto de vasos sanguíneos. Principalmente esse tecido conjuntivo que fica logo abaixo da pele, do epitélio. Ok? E possui, é claro, o líquido intersticial, que é o líquido de preenchimento que eu falei para vocês, que vai ficar nesses espaços em branco aqui, ó. Então, 3 características básicas importantíssimas do tecido conjuntivo: espaço entre as células, ricamente vascularizado e líquido intersticial, que é o líquido de preenchimento. E função do conjuntivo? Olha só, são 4 lemas. Quando o tecido conjuntivo é formado, ele faz um juramento, como se fosse um juramento. Eu prometo sustentar, conectar, nutrir e defender todos os demais tecidos. Olha que bonito isso. Olha que bonito. Eu prometo sustentar, conectar, nutrir e defender todos os demais tecidos. Pronto. Função geral de tecido conjuntivo. Destaquem isso. Peguem aquela caneta, hein? Vou até mudar de cor aqui. Deixa eu voltar, pegar o vermelhinho aqui, ó. Sustentar, conectar, nutrir e defender o organismo. Ficou claro, meus queridos? Por isso que é conjuntivo. Ele dá o conjunto, ele comunica, ele integra o organismo todo. Ao mesmo tempo que ele une, ele delimita, ele separa órgãos, tá? Ele promove aí a comunicação, mas ele delimita. Opa, aqui acabou um tecido, aqui começa outro, entenderam? E ele faz uma ponte. Ele faz uma ponte, ele comunica esses diferentes tecidos. Então, olha que bacana, dentro desse tecido conjuntivo, nós vamos encontrar o tecido conjuntivo frouxo, denso, esse tecido conjuntivo frouxo é o que fica logo abaixo da pele, mas tem também tecido cartilaginoso, ósseo, tecido sanguíneo, tá? Então, tudo isso é exemplo de tecido conjuntivo. E não se esqueçam, isso eu enfatizei já na nossa última aula, ó, abaixo de todo o epitélio, abaixo de todo o tecido epitelial, deve haver obrigatoriamente um tecido conjuntivo, porque é esse tecido conjuntivo aqui que nutre o tecido epitelial. Não se esqueçam desse detalhe, hein, desse importante detalhe. Deixa eu limpar o rabisqueiro aqui. Aqui estão os tipos de tecido conjuntivo, então, que nós vamos trabalhar. Tá? Vamos fazer só uma introdução hoje. Tecido conjuntivo frouxo, tecido conjuntivo denso. Esses caras, eles são chamados de propriamente dito. Propriamente dito, tecido conjuntivo propriamente dito. Mas por que isso? Porque esses caras recebem o nome de tecido conjuntivo mesmo. Tá? É só por isso. Muita gente fica, não, mas por que propriamente dito? Porque é tecido conjuntivo frouxo e é tecido conjuntivo denso. Porque os outros tipos de tecido conjuntivo, meus queridos, a gente não vai ficar chamando de tecido conjuntivo isso. Até pode encontrar, mas é tecido adiposo. Aqui, ó, tecido adiposo. É cartilagem. Aqui, ó, tecido cartilaginoso. É osso. Hematopoético. Nossa, professor, o que é isso? É o tecido sanguíneo. Tá? Hematopoético, hemato, sangue. Ok? Hematologista, né? O especialista em sangue. Ficou claro? Então, tecido conjuntivo frouxo e denso recebe essa classificação de propriamente dito. Propriamente dito.
sendo que adiposo, cartilaginoso, ósseo, hematopoético, a gente não vai ficar chamando de tecido conjuntivo adiposo, tecido conjuntivo cartilaginoso, tecido conjuntivo ósseo, tecido conjuntivo sanguíneo. Perfeito? É só por uma questão de organização. Fechou? Então, são esses os tipos, e por isso que o tecido conjuntivo ele é o mais extenso, ele é o mais longo de todos que nós vamos trabalhar. O propriamente dito, meus queridos, já vamos começar esse cara aqui. O propriamente dito é interessante porque ele é subdividido de acordo com a quantidade de fibras que ele possui. Então, que fibras são essas? O colágeno, o famoso colágeno. De acordo com a quantidade e a distribuição dessa proteína colágeno, dessas fibras colágenas, o tecido conjuntivo propriamente dito, então, ele pode ser classificado como frouxo ou denso. O que significa isso? O tecido conjuntivo, vou pegar o rabisco aqui de novo. O tecido conjuntivo frouxo, ele tem menos colágeno. Ele tem menos. Ou seja, ele não é tão resistente como o denso, que tem mais colágeno, perceberam? O colágeno é uma proteína extremamente resistente. Pra vocês terem uma ideia, o colágeno ele está lá junto dos ossos também, ele está em tendões e ligamentos, tá? Então, ele é muito resistente. E o frouxo, então, ele não tem toda essa resistência, porque ele tem menos colágeno. Ficou claro? E tem a ver com a função dele também. O tecido conjuntivo frouxo é esse que fica logo abaixo da pele, ó. Tá aqui, ó. Ó, toda essa região que estou destacando aqui, ó. Ó, esse aqui é o tecido conjuntivo frouxo. E o denso vem aqui embaixo já, ó. Um pouco mais resistente. Perceberam que ele é mais escuro, denso? Porque tem mais fibras colágenas. Tranquilo, meus queridos? Olha aqui. Olha essas imagens topíssimas. Topíssimas. Aqui na foto da esquerda é o tecido conjuntivo frouxo. A da direita é o denso, meus queridos. Olha só a quantidade de fibras colágenas existentes. Aqui no frouxo tem uma quantidade bem menor de fibras e bem maior de espaços. Estão vendo aqui espaços? Ó, isso que fica em branco é tudo espaço. Sendo que o denso, ele possui uma quantidade muito maior de colágeno. Tudo isso daqui que vocês estão vendo em rosinha é colágeno. Professor, mas quem que produz esse colágeno aqui? São células chamadas fibroblastos. Fibroblastos, está aqui, ó. Fibroblastos são células especializadas em produzir o colágeno, essas fibras colágenas aqui, ó. Então, o tecido conjuntivo denso, ele tem uma quantidade maior de fibroblastos que vão produzir mais colágeno. Sendo que o frouxo tem uma quantidade um pouco menor de fibroblastos, produzindo, então, um pouco menos colágeno. Vai depender da função, da região que nós encontramos esse tipo de tecido conjuntivo. Ficou claro? Olha lá, o tecido conjuntivo frouxo, função, preencher, unir espaços localizados entre a pele e os demais tecidos. Por isso que ele é frouxo. Estamos vendo aqui as imagens, ó. Tá, então a função dele é de preenchimento, é de nutrição, tá? É de dar uma base para o epitélio. Então o tecido conjuntivo frouxo, ele não precisa de resistência. Tá? Ele não precisa ter uma grande resistência, como é o caso do denso, que nós vamos encontrar lá em tendões, em ligamentos, que daí sim, já vou mostrar para vocês. Tá? A função desse cara é nutrição, é suporte, é comunicação. Ele vai revestir nervos e vasos sanguíneos, tá? Vasos linfáticos também. Então, isso tem a ver com a função, não é ruim. Não é ruim para o nosso organismo que esse tecido conjuntivo aqui tenha menos colágeno. Isso tem a ver com a função dele, que é nutrir, comunicar, revestir epitélios, nutrir epitélios. Tranquilo? Ó, aqui nós estamos vendo, ó, aqui é um vaso sanguíneo, aqui toda a região do tecido conjuntivo, aqui, terrido conjuntivo, do espanhol que chique. Aqui uma glândula, ok? E toda essa região mais clarinha aqui é o tecido conjuntivo frouxo que eu estou falando para vocês. Ele vai integrar, ele vai comunicar tudo isso daqui.
E o denso? Meus queridos, denso tem uma grande, mais grande quantidade de colágeno. Por quê? Porque esse cara tem que ter resistência, muita resistência. Onde nós encontramos esse cara? Nós encontramos esse cara unindo músculos aos ossos, unindo ossos entre si. Estamos falando de ligamentos, estamos falando de tendões. Importantíssimo. Então, de acordo com a distribuição dessas fibras aqui, esse tecido conjuntivo denso, ele pode ser chamado de não modelado ou pode ser chamado de modelado. É só de acordo com a organização dessas fibras. Tá? O modelado é o que nós encontramos lá nos tendões, ele é chamado também de tendíneo. E o não modelado, ele é chamado de fibroso. Ambos possuem muito colágeno, muito colágeno. Ambos são tecido conjuntivo denso, são bem resistentes. A diferença é que o não modelado, as fibras colágenas estão bagunçadas. E no modelado, elas estão organizadinhas, fibras organizadas. Perfeito? Olha aqui a diferença. Estou estendendo um pouquinho mais, meus queridos, mas já estamos acabando. É só para não interromper no meio aqui do tecido conjuntivo propriamente dito, tá? Para a gente fechar hoje isso. Aí na próxima aula a gente já retoma dos outros conjuntivos. Ó, o não modelado. Exemplo, onde nós encontramos esse tecido conjuntivo denso não modelado? Cápsulas que envolvem órgãos internos, que envolvem articulações. Tá? Esse é o não modelado. E o modelado nós vamos encontrar nos tendões, que ligam músculos aos ossos, e nos ligamentos, que unem ossos a ossos. Muita gente tem dúvida. Ah, professor, mas qual que é a diferença de tendão e ligamento? Olha só, tá aqui, anotem. Tendões unem músculos a ossos, e ligamentos, eles ligam um osso a outro. Tá? O ligamento, ele une um osso a outro osso. E os tendões, músculo a osso. Meus queridos, percebam a resistência que esses caras precisam ter. Nessa imagem aqui embaixo, ó, deixa eu pegar o rabisco. Nessa imagem aqui embaixo, vocês estão vendo, ó, essas regiões em roxinho. Tudo isso daqui é fibroblasto. São aquelas células que eu falei para vocês que vão produzindo o colágeno. Meus queridos, o colágeno ele é produzido pelo nosso corpo, mas o que acontece é que com o passar dos anos, conforme nós vamos envelhecendo, a capacidade de produção de colágeno vai diminuindo. Tá? Ela decresce, isso é normal, é o processo de envelhecimento. É claro que uma boa alimentação, hábitos saudáveis, atividade física, tudo isso faz com que os níveis de produção aumentem, né? Mas é normal aí uma queda da produção do colágeno com o passar dos anos. Tá? Então, a questão aí o surgimento de linhas de expressão, de rugas, tudo isso tem a ver com a quantidade de colágeno que fica logo abaixo da nossa pele. Tá? É um reflexo, então, dos níveis de colágeno logo abaixo da nossa pele, que fica ali no tecido conjuntivo frouxo, tá? No frouxo, aqui nós estamos falando do denso, tá? No caso do denso, o processo de envelhecimento envolve o quê? Fragilidade de articulações, fragilidade de ligamentos, fragilidade óssea, também tem colágeno no osso, tá? Então, os cuidados são necessários aí. Deixa eu limpar o rabisqueiro. Olha aqui o esqueminha, então, mostrando, né, ó, a articulação, né, o joelho, que nós estamos vendo músculo a osso, ó, o tendão unindo, então, músculo a osso. Ligamento aqui, ó, unindo osso a osso. Então, como eu havia falado, o ligamento une um osso ao outro, o tendão une músculo ao osso. Perfeito? Não se preocupem com os nomes aqui dos ossos, tá, meus queridos? Fêmur, fíbula, tíbia, não se preocupem. Meus queridos, fechando então, na próxima aula é tecido cartilaginoso, tecido conjuntivo do tipo cartilaginoso. Fortíssimo abraço para vocês, continuem se cuidando, até a próxima, fui!